Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Olha, gente, não sei se vocês sabem, lá eu quero falar um pouco, vou falar sobre o BPC, mas antes de eu entrar no tema do BPC, eu quero comentar com vocês mais uma vez, né? Até já fiz um vídeo, inclusive, abordando esse assunto aqui no canal. Lá na Argentina, né, os congressistas lá, né, ou seja, senadores e deputados, e principalmente por pressão popular, estão criando, digamos assim, mães de família. Digamos que a mulher precisou parar de trabalhar, né, para cuidar dos filhos pequenos, né? Ou seja, aquele tempo que ela está fora do mercado de trabalho poderia ser computados, né, como contribuição ao INSS. Inclusive aqui no Brasil, gente, já tem projeto de lei, já tem ideia legislativa também nesse sentido. Eu acho válido, né? Porque muitas mulheres, o que acontece? Ela ganha criança, tem o salário maternidade, recebe um pouquinho, mas muitas vezes tem criança que é doentia, né? A mãe precisa se dedicar um pouquinho mais cuidando dessa criança, consequentemente a renda cai porque ela não está conseguindo trabalhar, acaba-se o salário maternidade e muitas vezes ela não tem dinheiro mais para continuar contribuindo com o INSS como facultativo, como contribuinte individual. Ou seja, seria bem-vindo esse tempo que ela precisou ficar em casa cuidando das crianças como contribuição ao INSS. Eu penso que deveria prosperar, né, esse projeto de lei. E o que você pensa sobre isso, gente? Comente aqui. E o outro, esse projeto aqui, gente, olha, é de suma importância. É de uma importância tamanha, principalmente para pais, para mãe, para irmão que cuida de pessoas com deficiência, gente. Esse projeto aqui ele visa converter o BPC em pensão para dependentes e cuidadores em caso da morte do beneficiário. Gente, tem mulher que passa 30, 40 anos cuidando do seu filho com deficiente. Ela passa a vida único e exclusivamente cuidando do filho. Não contribui com o INSS porque não tem dinheiro. E de repente, aquele dinheirinho que entrava todo mês para o seu filho, que era o sustento dela também, acaba com a morte dessa criança, com a morte desse idoso, né? Eu falo criança, né, gente? Por exemplo, uma pessoa com deficiência, acamado, né? Tem 40 anos, mas é uma criança, né? Essa que é a grande realidade. Uma pessoa que tem Down, por exemplo, que é bastante o grau mais avançado, ele é uma criança, né? Ele brinca, ou seja, ele não tem uma consciência tão elaborada, digamos assim, ou seja, as mães dessas crianças, ou então irmãos, acabam ficando desamparados. Olha, o projeto de lei 4.764 de 2020 visa converter o BPC, em caso de falecimento do beneficiário, em pensão assistencial aos dependentes ou cuidador informal não remunerado, ou seja, aquele que não tem salário, né, que largou tudo para cuidar de um parente, né, deficiente ou até mesmo idoso. O que vai acontecer? Aquilo ali passa a ser uma pensão para o cuidador. Pela proposta, o BPC será convertido, né, em uma pensão assistencial de igual valor, rateada em partes iguais entre os dependentes e cuidador informal ou atendente pessoal não remunerado. Ou seja, digamos que era duas pessoas que cuidavam dessa pessoa com deficiência, vão ter que repartir o salário. Digamos que era o pai e a mãe. Metade daquele benefício vai ficar para a mãe, metade ficaria para o pai. Segundo o autor do projeto, o deputado Alex Santana, do PDT lá da Bahia, a medida visa garantir a continuidade dos meios de subsistência dos dependentes, assim como do cuidador informal da pessoa idosa e atendente pessoal da pessoa com deficiência. Santana, né, ele traz como exemplo que o filho menor de uma pessoa com deficiência ou pessoa idosa não pode ficar desamparado com a morte de seu pai ou a mãe e, consequentemente, extinção do BPC. Olha, gente, também, né, tem esse outro lado que deve ser analisado. Por exemplo, eu usei como exemplo uma mãe, né, uma mãe que cuida, que passa a vida cuidando do seu filho, de repente o filho venha a falecer, ela fica desamparada sem o BPC. Mas existe outra parte, tem beneficiários do BPC, por exemplo, homens e mulheres casados que têm filho, de repente morre o pai, fica a criança desprotegida, sem dinheiro algum, porque
pelas leis vigentes. Nesse momento que eu estou falando hoje, gente, 22 de dezembro de 2021, o BPC não gera pensão por morte. Tomara que daqui uns 3, 4 anos que você voltar a assistir o meu canal, acabar encontrando esse vídeo aqui, o BPC, né, os dependentes, os beneficiários de BPC também possam receber a pensão por morte, né? Tomara, gente, é um projeto muito importante. Para quê? Para que as pessoas que cuidam do BPC ou é dependente de beneficiários do BPC não possam ficar desamparado após a morte do beneficiário. Estou falando do projeto 4.764 de 2020.